Olá, tudo bem? Bom, neste vídeo vamos trabalhar com as vozes do verbo, em especial com a voz passiva. Sabemos que na voz ativa, o sujeito é o agente da ação, ou seja, ele pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre, ou seja, recebe a ação. E na reflexiva, o sujeito pratica e também sofre a ação. Neste vídeo, vamos trabalhar com a voz passiva. A voz passiva pode ser sintética ou analítica. Na voz passiva sintética, usa-se o verbo na terceira pessoa, no singular ou no plural, mais um pronome apassivador, se, mais o sujeito paciente. Por exemplo, fundou-se a nova capital do Brasil em 1960. A voz passiva analítica é formada da seguinte forma: sujeito, mais o verbo auxiliar, ser, estar, ficar, entre outros, conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa, mais o verbo principal da ação conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Por exemplo, a nova capital do Brasil foi fundada em 1960. Vejamos como fica a voz passiva analítica com diferentes tempos verbais. Comecemos então pelo presente do indicativo. Eu tenho aqui, na voz ativa, o povo brasileiro homenageia Dom Pedro II. Homenageia está no presente do indicativo. Passo para a passiva analítica e ficaria: Dom Pedro II é homenageado pelo povo brasileiro. É também está no presente do indicativo como o verbo homenageia. A mesma frase no pretérito com o pretérito perfeito do indicativo fica da seguinte forma: na ativa, o povo brasileiro homenageou Dom Pedro II. Na passiva analítica, Dom Pedro II foi homenageado pelo povo brasileiro. Com o pretérito imperfeito do indicativo, na ativa temos: o povo brasileiro homenageava Dom Pedro II. Homenageava está no pretérito imperfeito do indicativo. Passo para a passiva analítica e fica da seguinte forma: Dom Pedro II era homenageado pelo povo brasileiro. Era está no pretérito imperfeito do indicativo. Com o futuro imediato, verbo ir mais infinitivo, na ativa temos: o povo brasileiro vai homenagear Dom Pedro II. Na passiva analítica, Dom Pedro II vai ser homenageado pelo povo brasileiro. No futuro do presente do indicativo, ou futuro simples, temos na ativa: o povo brasileiro homenageará Dom Pedro II. Na passiva analítica, Dom Pedro II será homenageado pelo povo brasileiro. No presente do subjuntivo, na ativa, temos: espero que o povo brasileiro homenageie Dom Pedro II. Na passiva analítica, espero que Dom Pedro II seja homenageado pelo povo brasileiro. No pretérito imperfeito do subjuntivo, na ativa, eu gostaria que o povo brasileiro homenageasse Dom Pedro II. E na passiva analítica, eu gostaria que Dom Pedro II fosse homenageado pelo povo brasileiro. Homenageasse está no pretérito imperfeito do subjuntivo e depois fosse também no mesmo tempo. E para terminar, no futuro do subjuntivo. Na ativa eu tenho: se o povo brasileiro homenagear Dom Pedro II, reconhecerá o grande líder que teve o Brasil. E na passiva analítica, se Dom Pedro II for homenageado pelo povo brasileiro, reconheceremos o grande líder que tivemos. No Brasil usamos muito a passiva analítica, muito mais do que a passiva sintética. Esteja atento nas suas leituras, quando vocês ouvirem alguma pessoa falando português, e comprovem o que nós acabamos de estudar.